Com 5, 26. Com 6, 32 elétrons. Então, a gente pode desenhar ela da seguinte maneira. Coloco o átomo de fósforo aqui, oxigênio, átomo de cloro aqui, cloro, cloro, cloro. Dos 32 elétrons, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Então, vamos verificar. Essa estrutura de Lewis corresponde a uma estrutura de Lewis satisfatória para a molécula Cl3PO? Aparentemente sim, porque todos os átomos da periferia têm seus octetos. O átomo de fósforo central também tem um octeto, formado por 4 ligações covalentes. Então, de alguma maneira, essa estrutura parece ser válida. Qual que é, digamos assim, o problema com ela? Se nós calcularmos as cargas formais aqui, quebrarmos todas essas ligações aqui ao meio, a carga formal de todos os átomos de cloro, eles entraram com 7, saíram com 7, então aqui vai dar 0, 0 e 0. O oxigênio também está saindo com 7, porém ele entrou com 6, ou seja, aqui a carga é menos 1, enquanto que o átomo de fósforo, ele tem carga formal 5 original menos o 4 que ele saiu, carga formal mais 1. Então, quer dizer, embora todos os átomos tenham seus octetos, as cargas formais não estão tão próximas de 0 quanto elas poderiam. Por quê? Porque eu poderia representar uma outra estrutura para a molécula do Cl3PO. Cl. Então, eu posso colocar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Nós vemos que essa estrutura aqui também tem todos os átomos com octetos na periferia, só que agora o átomo de fósforo central e o átomo de oxigênio, ambos têm. O átomo de oxigênio aqui tem 8 elétrons, mas agora a carga formal dele é 0. Aqui também é 0, aqui é 0, aqui é 0. E o fósforo, que entrou com 5, agora também está saindo com 5. E essa estrutura também tem carga 0. Se nós compararmos ela, essa daqui parece ser melhor do que essa. Por quê? Porque ela tem o maior número de cargas formais próximas do 0, nem positivas nem negativas. O que ocorre aqui é que isso vem às custas do fósforo ter um número maior de elétrons do que um octeto. Por isso que o octeto dele se chama octeto expandido. Isso quer dizer o quê? Ele tem 2, 4, 6, 8, 10. Imaginando que essas ligações não estão quebradas, né? Ele tem 10 elétrons na sua camada de valência, o que indica que ele expandiu a sua camada de valência para acomodar mais do que 8. Bom, isso parece ser verdade? Será que o fósforo faz isso na natureza? De fato, a gente sabe que ele faz. Por quê? Porque existe uma outra molécula, na verdade existem várias moléculas, mas uma delas em particular, que é o PCl5, em que o cloro não faz apenas ligações com 4 átomos, mas ele faz ligações realmente com 5. Então, essa molécula aqui ela tem 40 elétrons de valência, 10 aqui, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40. E não teria como explicar essa estrutura aqui, a menos que a gente considerasse que o fósforo fizesse 5 ligações. Então, quer dizer, se ele faz 5 ligações aqui para ter 10 na camada de valência, claramente ele pode fazer 5 ligações nessa estrutura aqui. Isso não tem problema nenhum. Agora, todos os átomos podem expandir octetos? Não. A expansão do octeto ela é permitida a partir do terceiro período da tabela periódica. Quem são esses átomos? Em geral, fósforo, enxofre, cloro, em diante. Ou seja, átomos mais pesados que esses podem fazer expansão do octeto. Isso não significa que eles sempre farão, isso significa que eles podem fazer. Existe o composto, por exemplo, PCl3, que não expande o seu octeto, e ele é um composto estável. Agora, o PCl5 também é estável, porém menos, mas isso vem às custas da expansão do octeto. Então, uma vez que um átomo pode expandir, isso não é necessariamente uma obrigação. Isso é uma possibilidade. Agora, átomos para antes do terceiro período, ou seja, antes,
oxigênio, carbono, nitrogênio, flúor, esses átomos são proibidos de expandir os seus octetos e uma teoria que nós vamos ver daqui a alguns vídeos explica o porquê que essa restrição cai a partir do terceiro período. Então a gente pode explicar isso com uma base conceitual que reflete a observação da natureza, que esses átomos aqui encontram moléculas que expandem o octeto, enquanto os outros átomos do segundo período e anteriores não.